Então ontem, sábado, falamos a respeito da humilhação do Redentor. E nesta manhã falaremos a respeito do ofício tríplice de Cristo Jesus. Ele é o nosso rei, profeta e sacerdote. E vamos fazer considerações a esse respeito. E mais à noite, quando retornarmos aqui para cultuarmos ao nosso Deus, vamos tratar ainda a respeito da figura do mediador e concernente ao seu pastoreio, como Cristo pastoreia o seu rebanho. E assim vamos conhecendo um pouco mais de Cristo Jesus, que nos ensina tanto acerca de Deus e como devemos nos portar neste mundo. Quero ainda, para aqueles que não me conheceram ontem, me apresentar mais uma vez. Eu sou o pastor Wellington Costa, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Brotas, em Salvador, Bahia. Apesar de estar lá, não sou baiano, mas sou mineiro de Barbacena, a terra dos loucos. Mas eu não sou doido, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo. Mas de fato, Barbacena era a terra com o maior número per capita de manicômios. E devido ao clima, temperado como aqui também, mas tropical de altitude, houve uma época que a psiquiatria considerava que o clima influía no tratamento dos doentes mentais. Então Barbacena recebeu os loucos que não eram de lá, não é? Os loucos não eram de Barbacena, mas ficou a pecha aí, de Juscelino Barbacena. Lembra daquele personagem, de ser doido, de ser maluco. Mas sou de Barbacena, mineiro, tenho 2 filhos, Mariana e João Henrique. Estão com 13 e 18 anos respectivamente. E também sou casado com a mulher mais linda do mundo, Janaína Michele, a minha gatinha. Isto. Meus irmãos, vamos então, sem mais delongas, abrir a palavra do Senhor. Eu quero que nós abramos as Escrituras na Epístola de Paulo aos Efésios. Aos Efésios. Nós vamos ler o texto bíblico e a seguir fazemos a oração para que o Espírito de Deus nos ilumine. Mas enfim, Efésios capítulo de número 2. No versículo 1, nos diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Curvemos todos a nossa fronte e vamos buscar mais uma vez a presença do Eterno. Amantíssimo Deus Todo-Poderoso, excelso e soberano, augusto Senhor, que habitas em luz inacessível, a qual homem nenhum pode penetrar. Deus absoluto, cheio de poder e majestade, tua santidade, ó Deus, quem pode contemplar? Tu és terrível, ó Deus. Tu és um Deus santíssimo e desbarata a força dos teus inimigos apenas com o ardor da tua santidade. Não há quem possa resistir à tua presença. É por isso que o Senhor se revela
na pessoa de teu Filho Jesus Cristo, que é a revelação apropriada, de modo que nós não venhamos a ser destruídos pela tua grande santidade. Deus amado, e é no nome do teu Filho Jesus, que incumbiu ao teu Espírito de nos revelar as grandezas do Senhor, de nos iluminar, que pedimos agora que o Senhor seja servido neste instante, para aclarar as nossas mentes, curvar as nossas vontades, fazer com que nos sujeitemos ao texto da Escritura, e toda a oposição que oferecemos a Ti seja desbaratada pelo Teu poder, a fim de que o Senhor ache em nós uvas dulcíssimas, saborosas ao Teu paladar, que glorificam ao Teu nome. Assim nós Te pedimos em nome daquele que vive e reina, o nosso Redentor, que é para nós outros sacerdote, profeta e rei. Amém. Meus irmãos, este texto da Epístola de Paulo aos Efésios está inserido, obviamente, naquela que é talvez a carta considerada por muitos a mais mística. Esse termo sempre é muito complicado falarmos a respeito dele, porque tem sempre uma conotação de paganismo, não é? Mas quando falamos místico, estamos falando de algo misterioso, oculto, que não nos é passível de compreender apenas pelos órgãos dos sentidos. Então, nós estamos espiritualmente, de forma mística, unidos a Cristo Jesus. É o que o texto nos fala. Paulo, na sua carta aqui aos Efésios, diz que os crentes foram unidos a Cristo e estão, portanto, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E todas as funções que foram designadas para Cristo Jesus ser o mediador entre Deus e os homens, nós participamos delas. A saber, Cristo é o profeta, o sacerdote e o rei. E, portanto, nós profetizamos com Ele, nós somos sacerdotes com Ele e nós reinamos com o Senhor. E isto baseado exatamente nesse texto que acabamos de ler. Estamos assentados com o Senhor Jesus numa posição de supremacia e privilégio. E não há nada nem ninguém que possa nos destituir do trono que Deus nos fez assentar. Não pelo nosso mérito, obviamente, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós devemos compreender, então, que, embora assentados nos bancos da Igreja Presbiteriana de Poá, nós pertencemos efetivamente a um outro reino que aguardamos com ansiedade em nossos corações, que será revelado ainda, quando Cristo Jesus vier outra vez aqui, como diz o hino, né? É isso? É isso? Errado. Você vai ser queimado na fogueira. Jesus não vai vir outra vez aqui. Jesus virá. É um hino herético. É lindo, só falta ser verdade, né? Jesus vai vir nos ares, nós é que vamos nos encontrar com Ele. Ele não vai mais pisar aqui, como diz esse hino herético, viu? Então cuidado com o que você canta, não é? Jesus não vai vir aqui outra vez. É só uma pegadinha, eu gosto disso, sabe? Então, irmãos, veja só. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi definido por Deus para ser o mediador da Santa Aliança. Nós participamos com Ele do seu ministério tríplice, portanto. Mas eu quero destacar ainda no nosso texto que este ministério tríplice de Cristo Jesus visa atender algumas necessidades que temos devido à queda no pecado. Então preste atenção no capítulo 2, no versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então nós temos um problema, como todos sabemos, relacionados ao pecado em nossa vida. Obviamente, na incredulidade, os homens estão assim, cativos por Satanás na sua vontade. Não é que eles podem escolher pecar ou não. Não, eles sempre pecam porque estão sujeitos, escravos do pecado.
Não há outra alternativa para o homem, até mesmo quando ele externamente faz boas obras, as suas obras estão contaminadas pelo pecado. É o que chamamos então da depravação total do homem, e não queremos dizer com este termo, infeliz, que o homem é tão mau quanto ele poderia ser. Não, é que todas as partes constituintes do homem, a sua mente, a sua vontade, as suas afeições, foram afetadas pelo pecado. E não há nenhuma parte dele sã. E tudo que faz, sente, pensa e age, está então contaminado. É como aquelas crianças arteiras, que se lambuzam todo de barro, não é? Nas brincadeiras aí da rua, e depois chegam em casa e começam a tocar nas coisas da casa. E a mãe atônita fica apavorada, porque tudo que ela toca fica sujo. E é exatamente este o efeito que o pecado teve sobre a vida dos homens. Pois bem, o ministério de Cristo Jesus vem suprir, vem resolver, libertar o homem deste efeito danoso do pecado. E no texto que acabamos de ler, nos é dito que somos escravos nos pensamentos. Veja só, irmãos, vamos até Colossenses, que é um documento paralelo a essa mesma carta de Efésios, onde Paulo nos fala ainda mais um pouco a respeito da extensão da queda no âmbito dos pensamentos. Veja bem no capítulo 1, no versículo de número 21, quando Paulo relembra aos irmãos de Colossos a situação que viviam antes da fé em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então, irmãos, o problema da queda, e esses resquícios ainda estão em nós, é um ódio, é uma inimizade nos pensamentos. Há então esta objeção às coisas de Deus. Os nossos pensamentos são antagônicos a Deus. Isaías nos fala isso, né? Naquela passagem tão maravilhosa, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E nós podemos perceber isto na vida dos discípulos. Os discípulos, ainda arraigados numa visão messiânica eminentemente política, queriam que Cristo Jesus, e assim alguns seguidores de João Batista, que o Senhor Jesus começasse a executar juízo sobre a face da terra. E eles não entendiam o mover e o agir de Deus no ministério de Cristo Jesus. E isso lhes afligiu, porque a expectativa era de que o Senhor Jesus tomasse sobre si a responsabilidade de fazer com que o Império Romano ruísse e os opressores de Israel fossem abatidos. E vezes sem conta, não vezes sem conta, mas algumas vezes, o Senhor Jesus advertiu os discípulos a respeito do ministério dele, que o Filho do Homem deveria padecer, sofrer, e eles não entendiam. Então veja a resistência, a oposição que os homens fazem no âmbito dos seus pensamentos, a ignorância espiritual propriamente. Então Cristo Jesus, como profeta, ele vem suprir esta necessidade, ensinar ao homem a respeito do reino, fazer com que ele entenda as coisas de Deus. Como sacerdote, o Senhor Jesus, ele tem a incumbência de nos socorrer nas aflições, e ele se torna simpático a nós. Nós vamos ainda falar a respeito disto. E como rei, ele também, vamos retornar ao texto de Efésios, apenas uma pequena introdução agora, irmãos. O texto de Efésios, no capítulo 2, nós vemos que a vontade humana, e daí, portanto, também os seus pensamentos e sentimentos, emoções, a vontade humana foi feita cativa de Satanás, e nós pertencemos a um império das trevas. Há então uma sujeição dos homens às hostes demoníacas.
Os homens possuem um rei no mundo, e este rei é o diabo, Satanás, o adversário. E ele é quem, através dos demônios, também coordena as forças das trevas e entra em conluio com os homens para perpetrarem todo tipo de maldade sobre a terra. Então, veja como são as coisas. A Suzanne von Richthofen, aquela senhorita que uma vez matou os seus próprios pais, nesta época em que, se os pais não permitem que os filhinhos namorem com delinquentes, simplesmente os adolescentes de hoje matam os pais, eliminam, né? E aquela mocinha então foi levada aos tribunais e disse que estava possessa de demônios, não é? Que estava envolvida por um espírito diabólico, que ela perdeu a noção de tudo e deu cabo da vida dos seus pais. O juiz sabiamente disse assim: então, senhorita, nós vamos prender a senhorita e o demônio que lhe atacou, porque alguém tem que pagar por isso. Então, na verdade, irmãos, quando falamos que Satanás, ele faz cativa a vontade dos homens, nós não estamos desculpando e vitimizando os homens em absoluto. O homem mesmo faz coisas que até Satanás admira. Olha, não pensei em fazer isso, não é? Nós também abrimos a porta para que as ações do diabo tenham curso na vida dos homens. Nós damos lugar, não é? O homem faz isso. E com tal nível de hediondez que de fato ficamos assustados com o que pode a natureza humana fazer. Eu, irmãos, uma vez fui evangelizar na cadeia e conheci um rapaz que matou 19 pessoas. Bom, matar 19 pessoas é uma coisa terrível, mas a forma com que ele matava, meus irmãos, era mais terrível ainda. Ele tirava as vísceras das pessoas, colocava a pessoa de cabeça para baixo e brincava com os órgãos sexuais. Meus irmãos, eu saí da cadeia chorando, porque não acreditava que o meu Jesus poderia salvar um facínora desse. Mas Deus salva, me salvou. Deus faz isso. Então, de fato, o pecado trouxe uma distorção tão terrível que os homens pertencem ao império das trevas, e Cristo Jesus, como rei, ele desbarata, ele destrói, como diz João, as obras do diabo, liberta os homens do império das trevas e os transporta para a luz do Senhor, os faz sujeitos a um outro reino, faz com que eles caminhem sob a luz da sua palavra, e assim por diante. Ontem nós falamos, irmãos, então, como introdução, esse é o caminho que vamos percorrer. Ontem nós falamos a respeito da humilhação de Cristo Jesus, e para que nós compreendamos o ofício tríplice de Cristo, nós precisamos compreender a humilhação do Senhor Jesus. E o presbítero Eduardo falou a respeito do porquê, né? Por que Cristo Jesus fez isso? E quão surpresos nós ficamos, porque eu fiz questão de ocultar, eu queria deixar bem transparente a humilhação do Senhor Jesus, como que isso é terrível, como que isso foi pesado, mas chamar a sua atenção para o texto de Hebreus. Vamos lá mais uma vez. Ontem eu falei sobre isso e quero, antes de adentrarmos aqui nas minúcias do ofício tríplice de Cristo, considerarmos a esse respeito sobre o porquê da humilhação de Cristo Jesus. Eu vou fazer uma pergunta, eu gosto de fazer pergunta antes da gente ler o texto. Pergunta é sempre bom, né? As respostas não são tão importantes, mas as perguntas, essas são essenciais. Então eu não vou escolher uma vítima, viu, irmãos? Fique tranquilo, não é? Eu não vou escolher uma vítima. Eu gosto de escolher a vítima, sabe? Quem não tem jeito de escapar. Mas aqueles irmãos que quiserem interagir, fiquem à vontade, né? Eu sei que tem uns aparecidos, né? Sempre tem uns aparecidos, mas sonde o seu coração e responda para a glória de Deus, sem inibição, ok?
Mas Jesus nos salvou, em primeiro lugar, para nos salvar? De fato, esse foi o objetivo dele? E aí, o que os irmãos acham? Jesus veio e morreu numa cruz maldita para nos salvar, em primeiro lugar? Pergunta tá? Não. Então quem arrisca a resposta aí? Está valendo. Eu sou bobo, eu vou responder. Pode falar, meus irmãos. Né? Primeiramente, ele cresceu para satisfazer o Pai. Perfeito. Então veja, irmãos, quando falamos que a graça de Deus, ela é o favor imerecido de Deus que nos salva, não é? Quando posicionamos a graça de Deus relacionadas imediatamente a nós, não reflete o texto bíblico e aquilo que Deus ensina em sua palavra. Os nossos documentos confessionais, o Catecismo Maior, por exemplo, nos fala que a graça de Deus é o Senhor ter proposto a Cristo Jesus para nos resgatar. A salvação, portanto, deriva deste ato de Deus. A salvação, na verdade, irmãos, é um meio divino para um fim muito maior, que tem a ver com o próprio Deus e a Trindade especificamente. Nós estamos no meio de uma relação explosiva de amor entre o Pai e o Filho, cujo Espírito se põe também no meio. O Espírito é o vínculo amoroso da Trindade, e é por isso que eles são um, porque a afeição vulcânica, poderosa, intensa, eterna e inextinguível que a Trindade tem em si, a faz una e autossuficiente. Mais uma perguntinha para os irmãos. Se Jesus viesse à Terra salvar muitas pessoas, salvar uma pessoa, Deus seria glorificado? Sim. A Sarinha foi. Sim. Na mosca. Exatamente. Então, o amor de Deus não pode ser medido pela extensão de pessoas que Ele salva. Por isso que alguns têm dificuldade com a eleição e a predestinação. Porque eles acham que Deus tem o dever de salvar, porque Deus será Deus, porque salva todo mundo. Mas o amor de Deus, Deus não está amor, e por isso ama uma enormidade de pessoas, e aí Ele é amor. Não, Ele é amor em si, Ele não precisa amar ninguém fora de si, para ser Deus e ser amor como Ele é. Ah, irmãos, se nós entendermos isto, a nossa vida vai ser recheada de gratidão e seremos impulsionados na nossa piedade com relação a Deus, porque Ele é glorificado quando nós entendemos que Ele busca em nós a glória do Seu nome. E então nós vamos nos retirar dessa posição de que, como fala, por exemplo, Augusto Cury. Vocês já ouviram falar desse... Bom, deixa eu falar. Enfim. Mas ele diz que nós temos um buraco, que Deus e nós temos um buraco do tamanho um do outro. Olha que lindo. Só falta ser verdade. Irmãos, Deus não tem buraco nenhum, não precisa de nós em absoluto. Mas é preciso que nós entendamos isso calcados na palavra de Deus. A salvação é um meio para trazer glória a Deus. Paulo, na sua carta aos Efésios, fala que nós fomos salvos para o louvor da sua glória. Os irmãos sabem o que é glorificar a Deus? Sabem o que significa isso? Não, o que é glorificar a Deus? A gente fala, tudo para a glória de Deus. Então eu vou lhe explicar, talvez tenha alguns irmãos aqui que não saibam. Glorificar a Deus, a palavra tem a ver com peso. E já viram aquele objeto na nossa casa, que é como um enfeite por causa do peso
e dos atributos que ele possui, ele provoca uma certa aura de santidade, assim, não é? Os irmãos entendem o que eu digo? As pessoas ficam admiradas, como um quadro, já viram? Um quadro bem pintado, nós ficamos olhando e aquilo atrai os nossos olhos, porque produz gozo estético, beleza, e é tudo uno, nós não ficamos admirados num primeiro momento com as partes, com a complexidade, mas nós ficamos arrebatados pela unidade. Aquilo vem de uma forma só, é como o rosto da nossa amada, nós ficamos ali admirando, né? Ai, que mulher linda, mas nós não ficamos assim, o narizinho, a boquinha, não, nós admiramos de uma vez só, depois nós partimos para analisar as partes que compõem a beleza como um todo. Então, a glória de Deus é o brilho dos seus atributos, é a sua beleza refulgindo de uma vez só, resplandecendo e ecoando no universo. Deus então, irmãos, brilha justiça, brilha amor, brilha santidade, brilha os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis de uma só vez, em paralelo. Deus primeiro não brilha o amor, depois a justiça, não, ele brilha tudo ao mesmo tempo. Por isso que ele habita em luz inacessível. É muito bonito, é tão belo que nos mata. E é só possível ter acesso a esse Deus pela sua manifestação visível, que é seu Filho, que é uma teofania apropriada para nós absorvermos de Deus. Porque se assim não fora, seríamos consumidos pelo ardor da sua beleza. Sendo assim, irmãos, Deus sendo belo, quando falamos glorificar a Deus, é como que dar continuidade àquilo que é a obra mesma da Trindade. Deus está interessado na glória do seu nome, no refulgir da beleza do seu ser. E ele convoca todo o universo, me glorifiquem, me adorem. E quando ele faz isso, ele cede aquilo que mais necessitamos, porque nós fomos criados para isto. Ele quer ser adorado. Nós temos vários textos na palavra de Deus que nos apontam nesta direção. Ele quer ser adorado porque ele é o único digno de ser adorado. E adorá-lo alimenta a nossa alma, sustém o nosso ser, é tudo que mais precisamos. E enquanto não descansamos em Ti, como diz Agostinho, nós não encontramos paz. Enquanto nós não nos enquadramos neste plano divino de refulgir a sua glória através dos nossos atos, nós não estamos satisfeitos. E por isso, meus irmãos, se Deus é justo, eu preciso ser justo. Se Deus é amoroso, eu devo ser amoroso. Se Deus ama a santidade, eu tenho que amar a santidade. Isso é o que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agora vamos ler Hebreus? Eu viajei aqui, né? Mas a gente volta. Capítulo 12, lemos ontem sobre a humilhação de Cristo. Mas o que Cristo queria com a sua humilhação? Será que era tão somente atender o homem nas suas necessidades? Em absoluto. Capítulo 12, no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Muitos infelizmente tropeçam nesta passagem de Hebreus, como se o autor estivesse falando da alegria mundana. Então Cristo ficou cercado, assediado pelo pecado dos homens e negou esta alegria fugaz, furtiva, humana, baixa, diabólica, e então fez o que tinha que fazer. Não é isso que o escritor está dizendo. Ele está falando que o Pai lhe ofereceu um gozo, a glória, o louvor, a alegria. Ele então suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Mas o que Cristo estava objetivando na sua humilhação era trazer glória ao nome de Deus. Deus se viu glorificado na cruz, irmãos. Isso é tão profundo, amados. Vamos abrir em 1 Coríntios. Queremos saber então qual é o refulgir tremendo da glória de Deus. A primeira carta aos Coríntios.
vai nos falar acerca disto, no capítulo 1, no versículo 30. 1 Coríntios, versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Ou seja, tudo que Deus fez em Cristo, que inclui sabedoria, justiça, santificação, redenção, a cruz, significa tudo isto. Para quê? Como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E então, irmãos, veja outro mais adiante, no capítulo 2 dessa mesma carta. Paulo está falando da cruz, esse é o contexto. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, versículo 6, desculpe. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria a respeito da cruz, sabedoria a respeito de Cristo. E ele prossegue: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí a gente pensa que Paulo está falando do céu, né? Mas olha o versículo seguinte: mas Deus nolo revelou. Então isso que não penetrou em coração humano algum, a sabedoria de Deus, Deus revelou para a igreja. Isso não é o céu, não. Ah, porque nem olhos viram. Está errado, essa exegese aí é do folclore evangélico. O que Paulo está dizendo é que uma sabedoria tão intensa e profunda, intangível, insondável, misteriosa, para a maioria dos homens que estão cegados pelo pecado, Deus revelou isto pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Então, os homens, meus irmãos, que são crentes, têm agora um acesso a esta manifestação da glória de Deus na cruz, que tem em vista a glória do Senhor. A morte e a humilhação de Cristo Jesus foi para magnificar, refulgir, fazer brilhar com toda a intensidade, como a luz do sol ao meio-dia, que Deus é Senhor, que Ele atravessou não a distância do nada para a criação, mas a distância do pecado para a recriação. A distância do pecado para a recriação é muito maior do nada para a criação. Deus recriou. Irmãos, você imagina que o sangue de Jesus tem poder para salvar demônios? Tem? Tem ou não tem, irmãos? Tem, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Só não é aplicado aos demônios. Mas o pecado dos demônios é o mesmo que o nosso. Então não foi porque Deus nos salvou, porque nós somos menores, tadinhos, é porque nós fomos vítima. Não, irmãos, Deus quis salvar homens, não quis salvar demônios. Mas o pecado é o mesmo um do outro. Deus não falou assim: o homem realmente, né, tem menos revelação. Isso é tudo invencionice de teologia engessada. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Deus salvou homens porque quis, porque se viu glorificado nisto. Não, a nossa miséria não recomenda absolutamente nada a Deus, porque se fosse miséria por miséria, Deus teria que salvar o diabo. Ele é o mais miserável, ele é o mais intensamente perdido, ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Se você quer miséria por miséria, pecado por pecado, Deus deveria então salvar o demônio. Tem poder para isso, mas não quis salvar homens. E por quê? Por causa deles em primeiro plano,
Absolutamente não, irmãos. O que Deus visava é fazer com que através da salvação o seu nome fosse exaltado. Através da salvação da igreja, nos diz Paulo aos Efésios no capítulo 3, versículo 10, que Deus irradia o conhecimento de si para os anjos que ficam, me perdoe, eu sou meio teatral mesmo, né? E aqui está ótimo. Os anjos ficam como na varanda celestial, olhando a maneira gloriosa, os caminhos insondáveis de Deus para salvar cada um dos crentes. Eles mesmos são anjos ministradores, enviados por Deus para a salvação dos que creem. E eles ficam, como diz Pedro, perscrutando as glórias do Evangelho. E Deus irradia o conhecimento de si. Os anjos, quando veem Deus salvando a igreja, adquirem conhecimento do eterno. Deus salvando a igreja humilha o diabo, emana conhecimento para os anjos, traz conhecimento de si para a igreja, e em tudo isso, numa tacada só, ele é glorificado. Pois bem, entendendo a humilhação de Cristo a partir deste objetivo maior divino, de trazer glória ao seu nome, vamos brevemente aqui, em alguns textos, analisar o ministério tríplice de Cristo. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus ainda, no capítulo 4, no versículo 11, versículo 14 a 16, eu vou repetir. Hebreus 4, versículo 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. No capítulo 5, ainda para entendermos melhor. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então Cristo Jesus, como foi tipificado no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, Cristo é o verdadeiro, o derradeiro sumo sacerdote. Os irmãos se lembram que os sumos sacerdotes traziam em seu peito o quê? Vamos ver se os irmãos se lembram aí. A estola. A peitoral. O que tinha na peitoral? As pedras. Eram gemas de pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, quando ele desceu dos céus, tal como o sumo sacerdote em Israel, ele também trazia em seu peito os nomes dos eleitos, os nomes daqueles que haveriam de ser salvos na cruz do Calvário. Ele conhece as suas ovelhas, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, há uma relação íntima com o sumo sacerdote e as ovelhas de Deus. Os irmãos se lembram que lá em Apocalipse nós vamos ter uma pedrinha cujo nome só eu e Cristo vamos saber? O nome que Cristo vai nos chamar? Os irmãos entendem que o nosso Cristo não é um Cristo de atacado, mas é de varejo, né? Não comparando mal. Ou seja, ele sabe exatamente quem são as pessoas, as suas inclinações. É um amor pessoal, íntimo, que é representado em Apocalipse pelo nome. Qual será o nome que Cristo vai me chamar? E que só eu e Ele vamos saber. E quando Ele me chamar assim, Ele vai tocar, como sempre faz, no meu íntimo. Por quê, irmãos?
porque ele se identificou conosco como sumo sacerdote. Este é um texto clássico que fala do chamado do sumo sacerdote. Ele é constituído por Deus nas coisas concernentes ao Senhor, a favor dos homens. E Cristo Jesus, ele ofereceu a sua vida na cruz, como oferta suave ao Senhor, e não apenas através da sua morte e a sua obediência passiva e ativa, ele sofreu as penalidades dos pecados e obedeceu de modo perfeito à lei de Deus, e isso tudo agora é imputado ao homem. Cristo levou o que é nosso e trouxe o que é dele sobre nós. E isso revela a sua empatia, o seu amor. Veja o quão específico é este amor pelos filhos dos homens. No capítulo 2 da carta aos Hebreus ainda. No versículo de número 10 a seguir. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Jesus é perfeito. Aqui está falando de uma identificação, que Cristo Jesus fosse levado pelos sofrimentos a uma identificação perfeita com o sofrimento da humanidade. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, Cristo e cada um de nós. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Veja que a ação divina de fazer moer o seu filho e nisso ser glorificado, tinha em vista esta identificação, esta empatia. E por isso Cristo Jesus nos chama de irmãos. Passagem gloriosa, amados, que quando eu leio eu sempre me emociono. Cristo Jesus ressuscita e fala assim para as mulheres: avisa aos meus irmãos para me encontrarem na Galileia. Que coisa linda! Que coisa linda! E aí ele cita um salmo, e veja que o escritor aos Hebreus coloca essa palavra que ele saca do Salmo 22, Salmo messiânico, na boca de Jesus. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo Jesus, irmãos, ele canta conosco, aqui e agora, quando a congregação em assembleia solene a Deus, canta louvores a Deus. É claro que não é o corpo de Jesus, essa é uma crença pentecostal, né? Olha o homem de branco passeando na igreja, isso não existe. O corpo de Jesus está retido nos céus, ele não está difuso no mundo. Isso não existe. O Senhor Jesus está, a sua presença manifesta no mundo pelo seu Espírito. E então o Senhor Jesus está aqui efetivamente, através do seu Espírito, e nós cantamos a Deus os louvores do Senhor. Agora veja os versículos seguintes. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O escritor está citando Isaías. Está falando a respeito do modo dramático em que Deus, naquele contexto terrível de degeneração moral de Israel, o Senhor Deus, com o seu poder, preserva, como que arrancando pelas raízes, aqueles que são os seus filhos e os arrebatando da degeneração moral de Israel. E nesta mesma ação que é feita lá em Isaías, o escritor aos Hebreus vê nisto a ação do próprio Messias. Ele nos arrebatou, como diz Paulo, ele nos desarraigou com a mão forte. Eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. É assim que o texto é no hebraico. Não é assim, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu, não. É como um super-herói Marvel, viu, presbítero? Não é? Aquele momento dramático do filme, chega e arrebata. É assim que Jesus fez, como filhos de Deus. No versículo 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, quer dizer, pelo fato de eles serem homens, destes também ele igualmente participou,
para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então aqui agora, para aplicar essa parte do sacerdócio de Cristo, que tem a ver com a sua humilhação, com os seus sofrimentos. Irmãos amados, por que nós somos tão tímidos em nos colocarmos diante do nosso sumo sacerdote? O fato de Jesus ser perfeito homem foi para que a nossa fé, os olhos da fé, ao mirar o autor e consumador da fé, nós tivéssemos esperança, nós não tivéssemos vergonha de falar com Ele todas as nossas tentações e angústias. Por que, meus irmãos, nós somos tão tímidos em recorrer a esse sacerdote? Por que que nós, meus irmãos, nos envergonhamos tanto do nosso irmão e falar para ele: meu querido irmão Jesus, eu sou assim, eu sou dessa forma, mas eu não quero ser assim. E Deus fez o seu Cristo como homem, e por isso as heresias cristológicas do início da era cristã, influenciadas pelo proto e depois o gnosticismo propriamente, que reputavam a matéria como sendo má, o corpo humano é algo baixo, que não foi alvo da salvação de Deus, fizeram caso da encarnação do Messias. Então muitos acreditavam que Jesus era um fantasma. E não, a igreja rechaçou em seus concílios a perfeita e completa encarnação do Messias. Ele é perfeito homem, e isso é importante para a nossa fé. Irmãos, infelizmente, preste atenção no que eu vou dizer, na prática, na vida cotidiana da igreja, nós cremos num Cristo etéreo muitas vezes, num Cristo sutilizado. De fato ele é divino, ele está nos céus, mas ele é homem. O Espírito Santo, meus irmãos, por que os pentecostais, eles atentam contra a mediação de Cristo ao enfatizarem a obra do Espírito? Porque o Espírito não é homem, o Espírito não é mediador, o Espírito não tem carne, e é necessário que o mediador tenha carne, para que nós nos identifiquemos com ele e ele conosco. Quando então os pentecostais enfatizam o Espírito, não comete apenas um erro contra a economia divina, mas também contra a mediação. Eles inibem a fé no Messias encarnado, e isso é um pecado gravíssimo, meus irmãos. E essa espiritualidade é espúria e diabólica. E aqui quem está falando é um ex-assembleano, falador de línguas e de mistério e tudo mais. Provei disso, e eu falo para os irmãos que isto não é bíblico. Isso nos afasta, enfraquece. Por isso Paulo fala: grande é o mistério da piedade. É necessário então, irmãos, que nós entendamos o mistério da piedade. Aquele que se encarnou, viveu entre nós e foi assunto aos céus e glorificado pelos anjos. É necessário que nós o entendamos como homem e sacerdote, para nos achegarmos a ele com ousadia, sabendo que ele participou das nossas aflições. Então as irmãs que estão aqui, afetadas por enfermidades, dificuldades e lutas, a senilidade, não é? A velhice chega, ficamos cansados, é enfadonho, mas Cristo Jesus experimentou as agruras, as dores das enfermidades. Os irmãos que estão aqui, as irmãs que sofreram traições, pessoas que apunhalaram pelas costas a sua vida, quando você beijava o rosto dessas pessoas, Cristo Jesus sabe muito bem a dor de ser humilhado, traído, envergonhado. Irmãos, não nos falta empatia e recursos da parte do nosso sumo sacerdote, para recorrermos a Ele com grande alegria e nos satisfazermos em seu sacerdócio. Falemos agora um pouco, irmãos, sobre Cristo, nosso profeta. Abra, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 22.
Como bem nos lembram os teólogos, nós temos que compreender o ofício tríplice, mas à luz do ofício sacerdotal. Porque foi através do ofício sacerdotal que todos os outros ofícios de Cristo se tornaram possíveis. Se ele não se dispusesse a ter morrido por nós, ter oferecido o seu corpo em sacrifício vivo a Deus, jamais nós teríamos acesso aos seus ensinos e tampouco ao seu governo triunfante como rei. Então vejamos tudo isso à luz desta humilhação que Cristo padeceu. Versículo 22. Eu vou pedir alguém que leia para nós interagirmos mais um pouco, não é? Capítulo 3, versículo 22 de Atos dos Apóstolos. Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então nós sabemos que esta é uma profecia. Se você tem a Bíblia como a minha, há algumas edições com uma revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, assinala as notas de referência. Está lá capítulo 18 de Deuteronômio, na notinha de rodapé aí. Os irmãos conseguem identificar, quem tem a mesma Bíblia, não é? 18, versículo 15 e 16. Então, Pedro, ao pregar esse discurso no templo, em Jerusalém, fala a respeito do autor da vida e identifica Cristo Jesus como sendo o profeta dos profetas. Os irmãos devem se lembrar que no Monte da Transfiguração nós temos um ato ali extremamente simbólico nesse sentido. Porque quando Jesus leva João, Pedro e Tiago ao Monte da Transfiguração e se transfigura diante dos seus olhos, nós temos dois eventos ali que são fantásticos. Primeiro, aparecem quais profetas ao lado de Cristo Jesus? Moisés e Elias. Moisés representando este profeta que tem a ver com o Pentateuco e todo o renome que Moisés tinha em Israel, como sendo aquele que tirou o povo do Egito. Então Moisés sempre foi um profeta visto pelos israelitas, e na própria profecia dos profetas, os profetas que vieram após Moisés são tidos pelos teólogos bíblicos como os promotores da justiça da Torá. As reformas que os profetas proclamam nada mais são do que um retorno, uma reconsagração do povo, uma repactuação com a lei de Moisés. E então, assim, Moisés aparece no monte. E ele tem essa força simbólica. Elias, por sua vez, representando o colégio profético, aquela fila de homens gloriosos, homens maravilhosos, que não são dignos de ter pisado nessa terra. E Elias propriamente é essa quintessência da profecia, né? A coragem. Nem tanto, né? Às vezes tinha uns momentos bem complicados, né? Elias. Mas, enfim, esta bravura, esta atitude de enfrentar autoridades e não depender de nada nem ninguém. Ele vivia com vestes frugais, comia também de forma muito simples e desafiou aquela mulher, não é? Acabe e a tal da Jezabel. E assim, irmãos, ele aparece ali. Mas tem um outro episódio, além da aparição desses dois homens muito representativos. Uma voz: eis o meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, quando Pedro faz aquela sugestão, né? Mestre, vamos fazer umas 3 cabaninhas aqui, não é? A voz do alto repreende aquela atitude partidária e igualitária quanto a Cristo. Não, a ele ouvi, o que ele fala, eu falo. E assim, irmãos, o apóstolo Pedro, que esteve com Cristo Jesus, entendeu que Jesus é o ápice da profecia. Na verdade, Cristo é a essência da profecia.
o livro de Apocalipse diz que o espírito da profecia é Cristo. Toda a profecia, na sua essência, revela Cristo. Cristo, meus irmãos, é para Deus. A tradução, o João, na sua carta, no seu evangelho, fala que Jesus é ergonomai, que é de onde é derivada a palavra exegese. Então, Jesus é a exegese de Deus. É como se tivéssemos então uma caixa de ferramentas, e Cristo Jesus é aquele que vasculha essa caixa e tira a peça, a ferramenta apropriada e aplica aos defeitos, às dificuldades dos homens e conserta o homem, porque revela Deus, mas é Ele que faz essa exegese de Deus. Portanto, tudo que o homem quer saber a respeito, não apenas do Senhor Deus, mas de todas as ciências. A Bíblia fala, a carta de Paulo aos Colossenses faz esta reivindicação sobre Jesus. Nele habita todas as riquezas da sabedoria. Irmãos, preste atenção aqui numa digressão que vou fazer sobre o quanto Cristo é grande. Embora ele se vestiu de forma humílima na carne, como ele apareceu em Israel, como um completo anônimo. Mas veja só, não tem como você conhecer a biologia se não conhecer a química. Porque você não conhece como os corpos são feitos, os órgãos, se você não entende as moléculas, as substâncias químicas que os compõem. Mas você não entende a química se você não entende a física. Se você não entender o movimento dos corpos, você não vai compreender, obviamente, as moléculas e como elas se organizam. Mas você não entende a física se não entende a matemática, e precisa entender a álgebra e a aritmética. E se nós formos então recuar, irmãos, no conhecimento, nós precisamos ter um centro irradiador do conhecimento. Alguém tem que ter começado a falar e ensinar para outro alguém. Por exemplo, você pega uma pessoa, uma criança, e leva para um futebol. Ela nunca tocou na bola. Ela nem sabe o que é uma bola. E nem sabe o que é o campo de futebol. Aí você fala assim para ela: vamos jogar. Ela fala: jogar o quê? Aí você explica, você fala: não, entra no campo e joga. É o que o construtivismo fala, né? Constrói aí o conhecimento, vai ver o que dá. Não é? Aí ela vai lá e fala assim: olha, eu vou até tentar aqui, eu vou olhar, vou induzir, não é? E tal. Aí você pega e vem para fora e explica para ela. Fala assim: ó, futebol é assim, assim, assim. Ela fala: ok, mas então, ela vai aprender a jogar mesmo assim? Por isso, meus irmãos, os homens e cada um de nós precisamos de mediadores do conhecimento. É impossível o homem conhecer as coisas deste mundo sem a autoridade de alguém que conhece previamente antes dele. Alguém que jogou a bola no campo e alguém que conhece a teoria do futebol. Tele Santana, e aqui eu vou me entregando, né? Um apaixonado pelo futebol. Tele Santana dá uma aula de filosofias falando de futebol. Ele diz assim, que a tática nunca vai substituir o treino do jogador, porque quem realiza a tática é o jogador. Simples de entendermos, irmãos. Se você pode esboçar toda a teoria tática a respeito de uma partida de futebol, mas se você não tiver jogadores treinados que executem a tática, você não vai ter nunca uma tática infalível. Por isso não é só Guardiola um gênio da tática. Ele também é um gênio da escalação. Quem vai executar melhor essa tática?
Por isso, irmãos, nós precisamos de um mediador do conhecimento. Pastor, você viajou, que loucura, não é? Mas é para lhe provar que Cristo Jesus não é apenas um transmissor de conhecimento religioso. Não, Cristo Jesus está por detrás da química, da física, da matemática, do avanço das ciências. É Ele que inflama o conhecimento humano. É Ele que faz com que os olhos dos homens sejam iluminados e a ciência faça as conexões para a prosperidade e a beleza da raça humana. Nele residem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus, meus irmãos, com certeza colocaria Sócrates, Platão e Aristóteles de joelhos no chão. Porque ele não é apenas o transmissor do conhecimento, mas ele é a encarnação do ensino que ensina. Ele dizia para os seus interlocutores: olhem em mim, vejam a mim, prestem atenção em mim. Porque do jeito que ele agia e o que ele falava, era o conhecimento que ele transmitia pelas suas ações e palavras. Ele era a encarnação do seu ensino. E o seu ensino era a transmissão da sua encarnação. Isso é Cristo, irmãos. Nosso profeta. Portanto, meus amados, por que nós que estamos aqui somos tão ignorantes de Deus, irmãos? Se nós temos um profeta tão poderoso, tão suficiente, tão maravilhoso, por que nós ainda ficamos dando umas de sabichões? Com impostura intelectual, ficamos com vergonha de admitir que não sabemos. E queremos posar de pessoas que são conhecedoras. Já viu essas pessoas que querem dar uma de Google? De Google. Você fala assim, futebol, aí ele sabe tudo. Café, ele sabe tudo. Ele faz uma questão de mostrar que é sabichão. Irmãos, quem sabe essa sabedoria de Google é um bárbaro. Porque nós não somos para reproduzir apenas conhecimentos particulares e superficiais. Nós somos, irmãos, programados por Deus para transmitirmos conhecimentos essenciais e não superficiais. Pergunta para os adolescentes aqui se eles conhecem... Vou pegar no pé, não é? Se eles conhecem os ícones da música pop. Eles vão falar de cor, mas não sabem dizer os livros da Bíblia. Irmãos, tem alguma coisa de podre acontecendo no reino da Dinamarca. E nós precisamos tomar vergonha. Porque, infelizmente, os nossos jovens estão muito aquém. Para vocês terem uma ideia, as crianças, Sarinha, as crianças da Reforma, sabiam mais de Bíblia do que os adultos de hoje na escola dominical. Vocês sabiam disso? Que uma criança da Reforma, treinada por Calvino, Lutero, os reformadores, eles eram mais conhecedores de Bíblia, de ponta a ponta, do que os adultos hoje? Preguiça. Preguiça, meus irmãos, de recorrer ao profeta. Você acha que essas crianças foram o que foram por causa da sua esperteza? Não, por causa do recurso de Cristo, como profeta que faz com que a sua igreja seja tão sábia, tão profunda, conhece as coisas essenciais da vida e não fica apenas sabendo dos particulares dessa vida, mas daquilo que realmente importa, das coisas do conhecimento profundo, daquilo que realmente faz a diferença. É gente sábia, gente invejada pelo modo como vive, pela conduta, luz do mundo e sal da terra. É isso que Cristo quer que os seus filhos sejam para o mundo, exalando o seu perfume, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Por isso, meus irmãos, cobrem dos presbíteros
conhecimento de Deus. Cobrem dos diáconos a instrução nas obras da misericórdia. Eles têm que liderar os irmãos nisto. Cobrem dos seus pastores esta excelência no conhecimento. Não queira mamadeiras julgando aqui leitinho para os irmãos, não. Nós precisamos de caldo grosso, de conhecimento profundo, de profundidade bíblica, profundidade teológica, robustez, enraizamento na verdade. É porque Cristo é profeta que Ele quer que o seu povo seja assim, irmãos. Agora na igreja, não, pastor, é um minimalismo que dá nos nervos. Pastor, Jesus é simples. Jesus é simples, meus irmãos, mas nós temos as insondáveis riquezas do conhecimento de Deus em Cristo. Nós temos tesouros insondáveis. Por que então não vamos mergulhar nesta arca do tesouro e nos dessedentarmos, matarmos a nossa fome? Irmãos, Cristo Jesus é como o mar. Quando você mergulha, quanto mais fundo você vai, mais você quer. É esta fome que você tem do profeta? Pois ele tem para lhe dar. Ele tem para lhe dar. Vamos agora terminar falando a respeito do ofício real de Cristo. E vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15. Versículo 20 a seguir. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui está a odisseia do Messias. Os irmãos se lembram do Salmo de número 2, que junto com o 1, introduz os 5 livros dos Salmos. Os Salmos foram editados, organizados em 5 livros, que contam a odisseia redentiva, a ação divina salvando o povo de Israel. E temos ali tipificado, principalmente nos Salmos de Davi, os Salmos messiânicos, o reino do Messias. E o Salmo 2, que introduz os livros dos Salmos, fala a respeito desta ação de Deus, tipificada na vida de Davi e de Salomão, a respeito do reino indestrutível, inabalável, sempre eterno de Cristo Jesus. O reino de Davi e de Salomão foi então um tipo a respeito do reino de Cristo. Quando Davi estendeu o seu reino, quando Salomão estende o reino e implanta o templo, fica claro que a extensão espacial do reino, a ação temporal do reino, se identifica, a ação política do reino se identifica com o espiritual, o templo. E é isso que vai acontecer, a soberania política do Cristo, identificada com a Nova Jerusalém, onde vamos morar. E assim, irmãos, aquele formato teocrático da monarquia também federativa, a teocracia, a monarquia federativa de Israel, foi então, agora para o Novo Testamento,
sofreu um novo arranjo. Nós temos a igreja do Antigo Testamento, mas agora a igreja organizada no corpo místico de Cristo Jesus. Estamos ligados ao cabeça. Vivemos então em dois reinos, o reino do Messias e ainda como homens sujeitos aos reinos temporais deste mundo. Mas nós sabemos que o nosso rei, acima de todos os reis, aquele que nos ordena e manda, é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da sua igreja e reina acima de todos os outros. E o seu reino, como ele nos ensinou nas parábolas, é como uma pequena semente, mas que insignificante, ninguém dá nada por ela, mas ela se torna uma árvore frondosa e supera a ação dos outros reinos, subverte o poder dos homens, os influencia de tal maneira que faz com que Ricardo, coração de leão, se torne um servo curvado diante da majestade de Cristo Jesus. E assim com tantos outros reis deste mundo que foram influenciados pelo reinado do Messias. Mas ainda esperamos novos céus e nova terra, quando o Messias de fato, conforme lemos aqui em 1 Coríntios, dominar completamente sobre tudo e todos. A obra mesma, irmãos, que o Senhor deu a Cristo Jesus ao assentá-lo à sua destra, e nós com ele, é de desbaratar paulatinamente os reinos deste mundo e demonstrar a supremacia de Cristo. Maomé não triunfará, os islâmicos não triunfarão, nem qualquer oposição pagã, como temos visto hoje, como uma onda que jamais vimos em tempo algum. Uma onda pagã que quer solapar a igreja. Mas Cristo Jesus, no meio desta tsunami, deste terremoto implacável contra a igreja, ele continuará a suster a igreja como rei, e ela triunfará. É isto que o texto de Coríntios está dizendo. Triunfará inclusive sobre o maior inimigo de cada um de nós, a morte. E o maravilhoso no versículo 28, meus irmãos, eu quero lê-lo novamente. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É como se Cristo chegasse com cada um de nós no céu, irmãos, e falasse assim: Pai, reina sobre nós. Aqui está o reino que o Senhor me deu, mas agora eu lhe entrego, e reina sobre nós. Por isso, meus irmãos, este filho de Davi, que teve misericórdia de mim e de você, esse rei de Israel, o leão da tribo de Judá, ele está paulatinamente destruindo os inimigos dentro de nós. Nós éramos desgovernados e agora estamos sendo governados por Cristo. Ele está vencendo as oposições do seu reino que se alojam dentro dos nossos corações. E nós, como súditos diante deste rei irresistível, nós nos curvamos e lhe damos glória e louvor. Porque este reino não é um reino de constrangimento físico. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é o que o mundo diz. Mas o governo de Cristo, presbíteros e diáconos, é o governo das lágrimas pelas ovelhas. É o governo do sofrimento com as ovelhas. Irmãos, quando vocês sofrerem, quando vocês chorarem, e vocês vão chorar, vocês não vão querer um presbítero brincalhão, aquele que faz churrasco. Vocês não vão querer um presbítero bacana. Eu estou falando de docentes e regentes. Vocês vão querer um homem que tem pés de galinha, que chora, que se compadece e que quer ver o reino de Cristo implantado no seu coração, porque não é por força nem por violência este reino,
mas é pelo Espírito. Assim, irmãos, pela exortação da palavra do profeta, pela disciplina do rei, mas sobretudo pelo amor do seu Espírito, Cristo Jesus será de fato rei entre nós. Nós ficamos assim, com aqueles pecados que ainda nos dominam. Mas você acha que o rei Jesus não é capaz e suficiente de destruir este reinado no seu coração? É certo que é, irmãos. Porque então, repito a pergunta, somos tão tímidos para termos uma conferência com o nosso rei? Ah, irmãos, como é difícil nós termos acesso aos príncipes e poderosos deste mundo, não é verdade? É por isso que no Brasil é o país do QI. Quem indica? Recriminamos os corruptos de Brasília na atualidade, mas nós mesmos sacamos das mesmas armas muitas vezes. Mas para falar com esse rei, nós temos um agente que nos leva até ele, tão gentil, que geme, que intercede por nós, conosco, o seu Espírito, e ele nos leva à presença do rei, e podemos compartilhar com ele as nossas dores. Ele não pede apenas que nós compartilhemos, ele diz para nós lançarmos sobre ele as nossas dores. Esse rei é um rei humilde e nos convida com tanta gentileza que nos constrange. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele afirma o que nós vamos encontrar: descanso. Ele é o nosso sábado. Nele nós respiramos, irmãos. Esse rei, esse rei é maravilhoso. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças imensas pela humilhação de teu Filho Jesus Cristo. E o Senhor fez isso para trazer glória tão somente ao teu nome. E nós nos tornamos partícipes desta obra, não como alvo primeiro do Senhor, mas como meio para exaltar o louvor da tua glória. E assim o Senhor fez Cristo Jesus como nosso mediador para fruirmos de ti o conhecimento que está nele, que é o conhecimento do Senhor, por meio do seu ministério profético. Nos ensina, Senhor, com ele. Não nos deixe mais na ignorância, Pai, na estupidez, mas que sejamos um povo sábio, que ouve do profeta. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo reine sobre nós. Não nos deixe desgovernados como um povo sem dono, mas que nós venhamos a nos submeter às leis do Rei de Israel. Também te pedimos, ó Deus, e nisso nós nos gloriamos, que Cristo Jesus foi constituído por ti como sumo sacerdote da nossa confissão. E ele participou das nossas aflições e dores, de sorte, Deus, que jamais o Senhor se colocou de maneira indiferente aos efeitos terríveis que justamente o Senhor impôs sobre nós por conta do pecado. Mas o Senhor nos abateu, nos feriu com as consequências do pecado, para que, ainda que espetados por esta dor, encontrássemos em Cristo o refrigério dela. E ele é o homem de dores, ó Deus, que sabe o que é sofrer. E nós queremos descansar nele, ó Deus. Que este Cristo bendito, suficiente para nós, seja então observado pelos olhos da nossa fé, firmemente, ó Deus, sem jamais nos desviarmos. Faça, ó Deus, que amemos mais a Ti, porque reconhecemos o quão grande o Senhor é em Cristo para nós. Nós te amamos, ó Deus, mas reconhecemos a nossa pequenez, os nossos muitos pecados, mas reconhecemos também, Deus, que é o Teu Espírito que nos inclina, nos impulsiona, milita contra a nossa carne,
para recorrermos ao profeta, ao sacerdote e ao rei. No nome dele, o Senhor Jesus, o Senhor Messias, é que oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Eu retorno a palavra ao presbítero Sandro. Sim, desculpe. Não é? Isso, está aberto a perguntas, mas antes, tenham dó de mim, irmãos. Calma. Não, estou brincando, mas fiquem à vontade. Se algum irmão ou irmã quiser fazer alguma pergunta, fale agora ou se cale até mais tarde. Né? Não entendo. O pecado. Sim. O que sai ou o que entra? O que sai. Justamente. O que sai. A pergunta é boa, viu, irmãos? Porque, de fato, isso nos livra de uma série de distorções, não é? Tudo que Deus criou é o quê, irmãos? Bom, não é? Então, isso faz com que nós não sejamos supersticiosos, achando que o pecado está nas coisas, não é? Mas que saibamos usufruir das coisas deste mundo com moderação. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Então, as pessoas falam assim: pastor, você ouve música do mundo? Claro, igual eu uso calça do mundo, camisa do mundo, não é? Carro do mundo. Então eu ouço música do mundo. Agora, quem ouve música do mundo, veja o que ouve, né? Veja o que ouve. Porque tem diferença do bom, do melhor e do sublime. Então, Johann Bach, Wagner, não é música boa, é música sublime. Boa é Caetano, né? Boa é Caetano. Mesmo assim alguma coisa, né? Mesmo assim algumas coisas. Então, vamos usufruir das coisas deste mundo com sabedoria, com moderação e temperança. Tudo é nosso, não é? Mas desde que saibamos, de forma conveniente, com a lei de Deus ao nosso lado, fazer a separação do joio e do trigo, do precioso e do vil. E vamos ser felizes, não é? Mais alguma pergunta ou colocação? Irmãos, eu quero parabenizá-los, viu, pela presença na escola dominical. Fiquei muito feliz. Isso é um fato raro, viu? Nas igrejas pelo Brasil afora. Na verdade, o povo acorda de manhã, tem escola dominical. Misericórdia, que profeta vai falar comigo. Preguiça do profeta. Mais alguma pergunta, irmãos, ou colocação? Fique à vontade, por favor. Pessoal é tímido? Sim. Então é com um certo constrangimento que a gente convence eles a falar, né? Tá bom, irmãos. Então, eu insisti.